esteja na sua casa, na sua família. Dá um 360 graus, assim, ó. Vai sair paz para todo lado. Que a paz esteja com este abençoado e esta abençoada que está do teu lado. Dá um abraço dele e diga: receba a minha paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cansado, irmãos? Calor. Graças a Deus por isso. Eu amo o calor, irmãos. Graças a Deus por isso. Se aceita um pouquinho então, para descansar. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos agora nos colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Eu queria que todos procurassem sentar-se, né? Fica em pé, fica ruim para ouvir a mensagem, a palavra. 2 Timóteo, parabéns ao nosso grupo de louvor por esse belo louvor apresentado a Deus. Parabéns a todos. Que Deus possa continuar abençoando. Tem alguns irmãos que eu só vejo na Santa Ceia. Faz 30 dias que eu não vejo alguns irmãos, né? Como é bom ver você de novo. Como seria bom se você estivesse aqui todo dia ou todo domingo participando, louvando a Deus com a gente. Você faz muita falta aqui na igreja, irmão. Você que só vem na Santa Ceia, você faz falta. Eu gosto de olhar para você, de ver os seus olhos, ver a sua família aqui na igreja. Procura vir pelo menos no domingo, né? Eu sei que irmãos frequentam o santuário quarta, sexta, sábado, mas se puder, vem aqui também. Não abandona o seu pai aqui não sozinho, né? Porque senão a gente fica muito triste. Eu vou ler aqui um conselho do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era pastor auxiliar, filho na fé do apóstolo Paulo. E Paulo dá alguns conselhos para Timóteo que estão registrados no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, gananciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e mães, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes homens, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E agora ele cita dois personagens lá do Velho Testamento. Do mesmo modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão adiante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aquele. Agora ele dá conselho a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diga graças a Deus. Com os olhos fechados, faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te peço, nesta hora, fala ao meu coração. Eu estou, Senhor, aqui na tua casa. O Senhor me trouxe aqui, através do Espírito Santo, para que eu possa receber algo novo para a minha vida. Pai, que eu não saia daqui da mesma forma que eu cheguei, mas que eu leve comigo uma palavra abençoada, que eu seja transformado naquilo que preciso ser, que eu tenha correção, que eu saiba que o Senhor corrige e ama aqueles que o Senhor trouxe para este lugar. Por isso, nesta hora, Pai, eu me coloco como ouvinte e praticante da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ao se assentar, diga graças a Deus, diga aleluia, diga: é bom estar na presença de Deus. Glória a Deus. Hoje de manhã, e que você procurasse não conversar com quem está do seu lado agora, a não ser que seja pedido, solicitado isso. Hoje de manhã tivemos uma reunião com a liderança da igreja, toda ela, que nós estamos instituindo todo mês. O pastor está ministrando uma palavra aos líderes da igreja, todo mês. Eu quero dizer, você que é líder, que tem um cargo na igreja, trabalha, a próxima reunião nossa já está marcada, é no dia 8 de outubro, na segunda-feira à noite. Então você que tem cargos na igreja, cuida de grupos, nos ajuda no trabalho da igreja, a sua responsabilidade é estar aqui conosco. Dia 8 é uma segunda-feira à noite, às 7h30 da noite, é um encontro de comunhão, um encontro de palavra, troca de experiências. E lógico que toda a igreja está convidada, vai ser direcionada a nossa liderança. Irmãos, olhem aqui para frente, o texto que nós lemos, ele nos fala a respeito dos últimos dias. O apóstolo Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás. Parece que é um retrato dos dias de hoje, mas ele escreveu isso há 2000 anos atrás. Jesus havia partido, falecido, morrido, ressuscitado, ido ao Pai. O apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, e ele fala a respeito da característica dos homens nos últimos tempos. Ele diz: olha, Timóteo, tome cuidado, porque nos últimos tempos, nos últimos dias, acontecerão de os homens se tornarem desta forma. E ele começa a relacionar algumas características dos homens dos últimos dias, dos dias em que antecederiam a volta do Senhor Jesus. E ele dá essa primeira característica. Ele diz assim: primeiro, os homens vão ser amantes de si mesmos. Sempre que alguém fala a palavra amante, ela vem à memória uma terceira pessoa em uma relação. Sempre que alguém fala essa palavra sobre amante, vem à nossa memória uma terceira pessoa num relacionamento, o amante. E nós podemos analisar essa palavra do apóstolo Paulo em confronto a um outro mandamento que Jesus nos disse. Jesus, quando perguntado qual o Senhor é o maior dos mandamentos, Jesus disse: toda a lei se resume em 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você conseguir cumprir estes 2 mandamentos, você é uma pessoa perfeita. Você é uma pessoa que vai para o céu. Você é uma pessoa que vai gozar as bênçãos de Deus. E tudo que está registrado na palavra é para nós. Se você conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando nós
analisamos esse texto de homens amantes de si mesmos, nós podemos analisar que são homens que fazem tudo para agradar a si próprio, pessoas que se autoelogiam, procuram a própria honra, a própria glória, tomam tudo de Deus para si, aquela falsa humildade de glorificar a Deus, mas que no fundo estão querendo glorificar a si próprio. Fazem não para que Deus se agrade dele, fazem para que alguém veja o que estão fazendo. Quando alguém dá alguma coisa para outro, Jesus ensinou: quando você for ofertar, faça para a glória do Senhor. Quando você for dar uma esmola para alguém, uma ajuda, faça para a glória do Senhor. Jesus criticou os religiosos da sua época, que iam na frente, pegavam a sua oferta, levantavam, abanavam, mostravam para todo mundo, faziam oração em voz alta e diziam: Senhor, eu não sou como os demais que são pecadores. Homens amantes de si mesmos, que trazem, que procuram trazer para si a glória que pertence a Deus. Olha, fui eu que curei, fui eu que fiz isso, fui eu que enchi a igreja, fui eu que fiz aquilo. Às vezes nós vemos isso no nosso meio, às vezes vemos isso, irmãos, em cantores no nosso meio, artistas de Jesus, que é praticamente impossível você conviver, porque eles não conseguem se relacionar, nem mesmo com outras pessoas do seu meio. Há pessoas que às vezes alguém diz para nós: pastor, por que o senhor não traz fulano para cantar aqui na igreja? Por que o senhor não traz tal pessoa? Porque é praticamente impossível essa pessoa ser contactada, é praticamente impossível você pagar para essa pessoa, né? Nós temos um pastor aqui, quando a gente perguntou para ele qual a oferta, ele disse: eu não falo de dinheiro, né, pastor João? Pastor Ney falou: não, eu não falo de dinheiro. O que vocês sentirem no coração de me abençoar, um homem que tem uma igreja de 3.000 pessoas, o que vocês sentirem de me abençoar, me abençoe, seja qual for a oferta, porque eu não estou aqui atrás de dinheiro, eu não estou aqui atrás de bens materiais. Mas Paulo diz que os homens tornariam-se amantes de si mesmos, pessoas que fazem tudo pelo seu ego, fazem tudo pela sua aparência e nada para Deus, fazem tudo para se autopromover, e o Espírito de Deus, a glória do Senhor Jesus, fica em segundo plano. Paulo fala de pessoas avarentas, pessoas que são excessivamente apegadas ao dinheiro, são mesquinhos, são pessoas miseráveis. Aí fora tem até um pronome, né, que fala: são unhas de fome. São pessoas que elas se apegam tanto aos bens materiais, que os bens materiais acabam dominando a ela. Meus irmãos, o dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. Ele é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. Todos nós procuramos melhorar de vida, todos nós temos que buscar a melhora da nossa vida, mas todos nós temos que saber que o Deus que nos guia não é o dinheiro, o Deus que nos guia não são os bens materiais, o Deus que nos guia é o Senhor nosso Deus, é aquele que nos dá infinitamente mais do que tudo que pedimos, precisamos ou aquilo que nós queremos. Os ídolos que criamos por causa do dinheiro. De manhã eu contei a experiência aqui de um irmão que comprou um carro novo, pastor começando a igreja, e o pastor tinha um filho que era aqueles meninos que corria para lá, para cá, aqueles moleques terríveis que, né, todo mundo segurando o menino, ninguém conseguia. E aquele irmão comprou um carro novo, bonito, daqueles irmãos que nem tira o plástico do banco do carro, né? Tem gente que ele compra carro novo, ele não tira nem o plástico, né? O carro já está com mais de ano e está lá com plástico, né? Ele quer mostrar que o carro é novo. E o irmão toda hora saía do culto, ia lá fora olhar o carro. Se tivesse alguém perto do carro, ele já tirava: sai perto do carro, né? O pastor lá pregando, o filhinho dele correndo, está lá na fila de oração do pastor, atendendo o povo. Chega aquele irmão transtornado, diz: pastor, venha ver aqui fora o que o seu filho fez no meu carro, venha ver o que o seu filho fez. Quando o pastor chegou lá, irmãos, o moleque dele tinha arranhado tudo o carro, arranhado a lateral, o capô, atrás, em cima, tinha detonado o carro daquele irmão transtornado, o carro, né? Para ele era tudo na vida, era o bem maior. E chegou o pastor disse: olha, irmão, a gente vai fazer de tudo, a gente está construindo a igreja, tá? Eu vou dar um jeito, né? Não, o senhor não precisa arrumar, não precisa arrumar meu carro, eu quero um carro novo, o senhor não precisa arrumar,
precisa pintar não, isso aqui não vai ficar bom. Eu quero um carro novo. Você vai me dar um carro novo. E o pastor foi dormir com aquele problema, disse, não, vamos orar, porque você está vendo a igreja começando agora, a igreja pequena. Não, o senhor devia ter segurado meu filho. Eu quero um carro novo. Não me interessa, não quero carro pintado não. E aquele pastor durante a semana orando com aquele problema, nem dormiu a semana toda. Meu Deus, o que eu vou fazer? Esse irmão é bravo, né? O irmão que está aí, né? Mas durante aquela semana o Espírito Santo foi trabalhando na vida daquele irmão. Durante aquela semana o Espírito Santo foi trabalhando na vida daquele irmão. E ele foi entendendo que aquele carro era um ídolo na vida dele. Aquele carro, irmãos, ele cuidava mais do carro do que da família. Ele cuidava mais do carro do que da esposa. Cuidava mais do carro do que dos filhos. Cuidava mais do carro do que do emprego que ele tinha. O carro era um ídolo na vida dele. E ele chegou no final de semana seguinte com o pastor, que já estava transformado. Deus havia trabalhado no coração dele a semana toda. E ele disse, pastor, Deus trabalhou no meu coração essa semana. E eu vi que na verdade o seu menino foi usado por Deus para tirar um ídolo da minha vida. Eu estava idolatrando aquele carro. Eu estava idolatrando aquilo que Deus tinha me dado. Meu querido, nunca troque o abençoador pela bênção que Ele te dá. Nunca troque o Deus que está te abençoando por coisas materiais que vão, que vêm, mas a bênção de Deus permanece para sempre. A bênção que Ele dá vem, vai, o carro vai, a casa pode ir, mas a bênção do Senhor, esta permanecerá para todo sempre. Quem crê, diga graças a Deus, diga aleluia. Pessoas presunçosas, aqueles que procuram viver de aparência. Você conhece alguém assim que vive de aparência? Não tem nada, mas ele está vivendo de aparência. Ele quer mostrar algo que ele não tem. Ele quer mostrar para alguém que ele nem conhece. É o chamado status. Status é quando você gasta um dinheiro que você não tem para mostrar para pessoas que você não conhece ou não gosta aquilo que você não é. O apóstolo Paulo diz, olha, nos últimos dias aumentarão as pessoas presunçosas, aquelas que procuram viver de aparência, vaidosas, orgulhosas, pessoas convencidas de tudo que fazem, acreditam que são obstinadas naquilo que elas falam, não mudam de pensamento. São pessoas, irmãos, que a característica delas são pessoas que brigam por qualquer coisa, discutem por qualquer coisa. A presunção faz com que ela seja o melhor, ela está sempre certa, ela nunca erra. São características dos homens que viveriam nos últimos dias, pessoas soberbas, vaidosas, excessivas. Todos nós temos que cuidar da aparência, mas há pessoas que são excessivamente vaidosas, elas não conseguem ver nada fora do lugar. O Brasil já é, irmãos, o segundo país do mundo em número de cirurgia plástica. Segundo país do mundo. Só os Estados Unidos fazem mais cirurgia plástica do que o Brasil. Pessoas excessivamente vaidosas. Todos nós temos que ter cuidado com a aparência. Nós pregamos isso aqui, mas há pessoas que são obstinadas, há pessoas que são obcecadas pela aparência, são extremamente vaidosas, e a Bíblia condena isso. A Bíblia diz que nós temos que ter moderação. Você não deve ser nem relaxadamente, mas você também não deve ser obstinado. Você tem que ter moderação. Paulo fala de pessoas profanas, são aquelas que invertem as coisas de Deus, não têm o devido respeito. Se você entrar na internet agora, irmão, você vai ver um pregador que está se denominando o anticristo, o 666. Lá no Apocalipse a Bíblia fala que virá a besta, o falso profeta, e ele já está. A pessoa tem seguidores, não, eu sou o anticristo. Quem já viu isso na internet? Quem já apreciou isso? Algumas poucas pessoas. Ele tem igreja, tem os seguidores. Aqui mesmo em Curitiba, né, tem um aí que se diz que é o Cristo, é o Henrique Cristo. Outro dia eu estava vendo ele dar uma entrevista de televisão, um apresentador entrevistando ele, e disse: o Henrique Cristo. Ele lá com aquele jeito, com aquela barba, parece que ele era motorista de caminhão, de repente virou Cristo, né? E aí ele disse: ô Cristo, e o Judas? Cadê o Judas? Ele falou que os 12 apóstolos estavam vivos. Ah, o Judas também está morando em Maringá agora. Ele
virou taxista, mas está bem, Judas, né? E o Pedro? O Pedro também. Pedro mora aqui no Paraná, no interior. Todos os apóstolos estão morando lá no Paraná, né? Tudo paranaense. Pessoas que invertem as coisas de Deus. Nós estamos falando numa linha, a igreja fala numa linha, o pastor fala numa linha, ensina a palavra, e alguém vem falar, não é nada disso. Você não precisa chamar de Senhor, é um cara. Você não precisa reverenciar, pode ser de qualquer jeito, ele te aceita. O importante é o coração. Deus não é açougueiro, irmão. Deus quer o coração, mas a Bíblia diz que do coração procede as saídas da vida, e do seu coração transformado virá uma vida transformada. Pessoas que querem inverter a palavra, fazer com que tudo seja natural, e não é. O apóstolo Paulo diz: nos últimos dias aparecerão pessoas que querem inverter a ordem das coisas, pessoas profanas. Olhe para mim, nós tome cuidado com quem quer inverter as ordens das coisas. Paulo fala que aparecerão pessoas que vão te ensinar a não ser obediente ao pai e à mãe. Você aqui, jovem, que vive numa tribo, que vive na escola, que olha para os seus amigos, para os seus amiguinhos da escola. Ué, por que meu pai pega no meu pé? Meu amigo tem a minha idade, ele chega 4 horas da manhã, chega 5 horas da manhã na balada, chega bêbado, ele bebe, ele sai com as meninas, ele fuma, ele cheira, ele faz isso, ele faz aquilo. Paulo fala aqui, nós vemos agora, que ensinam pessoas a não obedecerem o pai e a mãe. Por quê, irmãos? Porque há uma bênção em obedecer o pai e a mãe, não importa a idade que você tem. Eu tenho 47 anos, eu sou um filho obediente ao meu pai, que tem 74 anos. E às vezes meu pai fala coisas difíceis da gente obedecer, e eu sento do lado dele e fico lá. Chego agora no domingo, depois que eu vou jantar, chego em casa, às vezes o papai está descansando e assistindo o Silvio Santos, né? E eu sento lá do lado dele, fico lá assistindo o Silvio Santos com ele, que é o programa mais sem graça, mas ele adora assistir o Silvio Santos lá, e fico lá conversando com ele. Papai, e aí, como é que foi o culto? Tem gente que não tem paciência para conversar com o pai e a mãe. Ele é dono da verdade, ele sabe tudo, o pai e a mãe não sabem nada. Você que está aqui, jovem, não inverta esta característica. A Bíblia diz que é uma bênção sobre quem está debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe. É o único mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Sabe por que tantos jovens, adolescentes, crianças estão morrendo? Porque não honra seu pai e sua mãe, e Deus não prolonga a vida deles. A vida está sendo ceifada porque não estão honrando o pai e a mãe. Mas desta igreja, eu gostaria que os nossos jovens adolescentes fossem aqueles que honrassem o pai e a mãe, soubessem obedecer, abençoar, orar por eles, falar da palavra de Deus, para que vivam e vivam bastante na presença do Senhor. Quem crê e concorda, diga amém, Jesus. Paulo diz: são pessoas que são mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Pessoas que buscam viver as chamadas delícias da vida, prazeres mundanos, buscam o que acha agradável para a sua vida, não importando de onde vem. Querem ter prazer em tudo, buscam se deliciar em tudo que o mundo oferece, não buscam as coisas de Deus. Olha aqui para mim, irmãos, quanto tempo faz que você não faz um jejum? Quanto tempo que você não jejua? Ô pastor, jejum é coisa do passado. O que é o jejum, irmãos? É você tirar um tempo sem comer, sem beber, de consagração da tua vida. Quando você jejua, você está dizendo: Senhor, o Senhor é mais importante para mim do que a comida. Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Não precisa responder para mim não, responde para você mesmo. É muito melhor os prazeres do mundo do que o jejum. Se eu for jejuar, eu vou ficar com fome. Claro que vai, você vai ficar sem comer. Ah, se eu for jejuar, eu não vou poder comer aquele bolo de chocolate com cereja maravilhoso. Eu não vou poder comer aquela picanha. Eu não vou poder comer com os meus amigos. Você tem um tempo de jejum, você tem um tempo de consagração. Paulo diz que nos últimos dias as pessoas seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você pode dizer, como disse o salmista: o meu prazer está na lei do Senhor, está na casa de Deus. O meu prazer está na lei do
vendo a televisão, mas não fica um minuto de joelho orando ao Senhor. Nos últimos dias, as pessoas seriam amantes de si mesmas, seriam mais amigas dos prazeres. Dobrar o joelho, dói tudo, dói as costelas, dói o joelho, dói a perna. Meus irmãos, nós queremos agradar a Deus. Isso tudo vai passar, isso tudo que nós temos passará, mas a palavra de Deus e a presença de Deus prevalecerá na nossa vida. Quando você precisar, no dia mau, no dia da angústia, você pode ser abandonado pelos amigos, pode ser abandonado pela família, mas se você viver uma vida correta com Deus, o Senhor não te abandonará. Ele estará lá, Ele estará na tua casa, no teu leito de enfermidade, Ele estará na tua vida, Ele estará ao teu lado. Se você crer no Senhor Jesus, Ele estará contigo todos os dias. Essa palavra hoje é uma palavra de exortação, porque tem gente que eu só vejo na Santa Ceia, tem gente que eu só tenho oportunidade de pregar na Santa Ceia. Então eu quero te alimentar, eu quero dizer a você que é muito longe de ter os prazeres do mundo. Eu vou viajar, eu vou curtir com a família, eu vou curtir a vida, eu sou jovem. A Bíblia diz: jovem, viva mesmo. Só que saiba que de tudo isso o Senhor te pedirá conta. Chegará um dia que o Senhor nos pedirá conta. Mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Olha o que Paulo diz: haverá de pessoas nos últimos tempos que terão aparência de piedosos, pessoas falsas, enganadores, maldosos, negam o verdadeiro sentido da palavra piedade. Pessoas que têm aquela aparência de santidade, a veste de santidade, a roupa de santidade, o cabelo de santidade, o jeito de santidade, mas no íntimo eles são pessoas egoístas, que estão buscando glória para si. Este, irmãos, é um retrato dos últimos dias, um retrato muito negativo que o apóstolo Paulo faz. Puxa, pastor, eu vim aqui na Santa Ceia, o Senhor me dá um retrato negativo. Isso eu não preciso, é só ligar a televisão e ver o da Atena, que eu já sei que o ser humano está muito ruim. É só eu ver as notícias que eu sei que o ser humano está se matando, estuprando, né? Eu não quero te dar um retrato negativo simplesmente, eu quero te mostrar tudo isso para dizer a você que também há uma esperança para a nossa vida, que há esperança para nós. O mundo pode estar ficando cada vez pior, mas no mesmo texto o apóstolo Paulo nos ensina como é que nós vamos vencer tudo isso, como é que nós vamos deixar que essas pessoas não nos afetem. Paulo fala sobre como é que você vence o mundo. Ele exorta o seu filho, ele diz: tu porém Timóteo, tu porém José, tu porém Maria, tu porém Jefferson, que tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em distintas cidades, de todas, entretanto, o Senhor me livrou. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Não inveje quem faz tudo isso, porque eles irão de mal a pior. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste colocado a par, sabendo de quem tu aprendeu, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra que o Senhor colocar na tua mão. Quem crê, diga graças a Deus. Aqui está o segredo para a nossa vitória: a palavra de Deus. As palavras mudam, os homens mudam, as estações passam, o poder passa, os governantes passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós um dia passaremos, nós quando não estivermos aqui estaremos com o Senhor Jesus, mas a palavra de Deus vai permanecer. Você quer ser vitorioso? Você quer ser vitoriosa? Faça com que a palavra de Deus seja viva na tua vida. Viva a palavra, coma a palavra, durma com a palavra, pense na palavra, viva aquilo que Deus tem ensinado para você. Seja fiel aos seus princípios, aos seus amigos. Olha qual é o primeiro e único mandamento que Jesus disse: o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
você não vai trair, você não vai desejar o mal para ele, você não vai desejar que ele não vá bem, que ele não suceda bem, você não vai querer enganar nos negócios, porque não adianta eu vir na igreja, levantar a mão, glorificar, falar em língua estranha, e amanhã eu estou dando cheque sem fundo, amanhã minha palavra não vale nada, amanhã ninguém olha para mim como uma pessoa de respeito. Eu tenho sim que dar glória a Deus, falar língua estranha, louvar, cantar, mas quando eu sair da porta para fora, alguém tem que olhar para mim e dizer: esta pessoa é uma pessoa de palavra, é uma pessoa de bem, este jovem é um jovem de palavra, é um jovem de bem. Não fica aí com meias verdades, meias palavras. A característica do cristão, irmão, é o seu testemunho. Você pode não ser um grande pregador, pode ser que você nunca vai ocupar o púlpito para pregar, mas a sua vida é uma mensagem que está sendo pregada todo dia. Você prega no seu trabalho, você prega na sua casa, você prega na sua escola, você prega na sua igreja, você prega entre os seus amigos. A sua vida tem que ser uma mensagem. Que mensagem você está pregando? Que mensagem? Vamos contar uma piada colocada: chama o fulano, porque ele é bom, ele tem mais do que nós. Ó, tem um negócio para a gente ver aqui, mostra para ele, porque ele gosta. Que mensagem você está pregando? E quando você fala: eu só não sou crente, mas você é crente? Você é crente? Um dia eu estava numa roda de pessoas e alguém foi falar algo inconveniente, e um outro chamou a atenção e disse: não fala isso na frente do pastor não, que ele não gosta. E eu falei: ó, se for besteira não fala mesmo, porque eu realmente não gosto. E eu pensei: então vamos mudar de assunto, vamos falar outra coisa. As pessoas têm que ler a mensagem que você está pregando. Você é diferente. Você não está indo para o inferno, você está indo para o céu. Você não está indo para a perdição, tua família não está indo para a perdição, tua família está indo para um lugar abençoado. Seus filhos não estão indo para as drogas, teus filhos não estão indo para a prostituição, os teus filhos estão indo para um lugar de bênção. Teu marido não é um marido qualquer, ele é um servo de Deus. Se ainda não é, ele vai se tornar um servo de Deus pela tua oração, pelo teu exemplo, pela tua fé. A tua esposa é uma serva de Deus, se ainda não é, ela vai se tornar pelo teu exemplo, pela tua palavra e por aquilo que Deus colocar no teu coração, porque o marido abençoa a casa. Esta é a palavra que Deus compartilha conosco nesta noite. Uma palavra de alerta. Vamos colocar em dia a nossa vida. Os últimos dias estão chegando. Jesus está próximo de voltar. Paulo escreveu isso há 2000 anos. Parece que ele escreveu hoje. Parece que foi para o mundo atual. Parece que foi para o Brasil. Parece que foi para Sorocaba. Parece que foi para a nossa sociedade. Faz 2000 anos que ele escreveu isso. Isso é um alerta para a igreja. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos ter princípio de lealdade, de amizade, de gratidão com a nossa liderança, com aqueles que Deus colocou sobre nós. Quando eu falo de liderança, não é só liderança na igreja. É o teu chefe, é o teu pai, é a tua mãe, é o teu professor, é o teu patrão. Tenha respeito à liderança, tenha submissão, porque a Bíblia diz que só tem autoridade quem está debaixo da autoridade. Então você vai tentar usar a tua autoridade, um dia você vai ser envergonhado, porque você não terá autoridade. Mas quando eu estou debaixo de autoridade, quando eu obedeço e abençoo a minha autoridade, o Senhor também me abençoa, o Senhor me guarda, o Senhor me protege, e é isso que nós desejamos para a igreja, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Feche os teus olhos um minuto no teu lugar, que esta palavra possa permanecer e penetrar no âmago do seu coração, possa estar dentro da sua vida, que essa palavra possa mexer com você, e você saia daqui hoje melhor do que você entrou. Eu vou servir a Jesus, é Ele quem me dá a vitória, é Ele quem está comigo em todos os meus caminhos. Eu vou seguir ao meu Deus. Olhe comigo, diga assim: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, a tua palavra nos ensina, nos exorta, que nos últimos dias os homens, o ser humano se tornaria amante de si mesmo. Pai, eu reconheço que na nossa sociedade, no nosso convívio, os homens estão se tornando
cada vez piores. Mas, Pai, eu estou aqui porque eu quero melhorar, eu quero aprender como te agradar, como te servir, como ser teu servo. Senhor, tira da minha vida, tira do meu coração, da minha casa, da minha família, toda característica negativa, toda característica que desagrada ao Senhor. Diga assim: Pai, eu creio que o Senhor tem prazer na minha vida, e eu quero, Senhor, ser um filho cada vez melhor. Pai, eu creio que a tua palavra, as mensagens, os louvores me aproximam de ti, fazem com que eu conheça o teu caráter na minha vida. Pai, que eu sempre esteja submisso à sua vontade. Pai, eu creio que o Senhor é o meu pastor, é quem me pastoreia, é quem me alimenta, é quem cuida de mim, é quem envia os anjos para me guardar. E eu te darei, Senhor,